Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Maternar. Esse podcast que é feito para você que é mãe, para você que se importa com uma mãe. Hoje, véspera do Dia das Crianças, a gente vai falar sobre um assunto super importante. Os mitos, as verdades, os pontos a respeito do TDAH. O que é isso? A gente tem falado tanto sobre isso na nossa sociedade atual, mas será que de fato a gente conhece e sabe sobre o assunto? Para ajudar a desmistificar todo esse assunto, dois profissionais incríveis que vão estar somando com a gente hoje no Movimento Maternar. Mas eu vou deixar que eles se apresentem. Vamos conhecer esses nossos profissionais junto comigo agora. Doutora Amanda, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui hoje, dividindo comigo, essa tarde, chegando na casa de todas essas pessoas, levando informação de qualidade. O prazer é meu. Obrigada, Lorena. Queria começar agradecendo o convite por estar aqui com você, ao lado do meu colega, do Felipe. Vou começar me apresentando. Meu nome é Amanda, eu sou médica, sou neurologista, tenho pós-graduação em epilepsia e eletroencefalograma e também em neurologia infantil. E hoje é um prazer estar aqui, espero contribuir aí com o pessoal de casa sobre esse tema, que é tão recorrente na nossa prática neurológica. Perfeito, muito obrigada, viu, por ter aceito o convite, se disponibilizado a vir. Pra gente é uma honra e um prazer, de fato, estar dividindo esse momento com você, viu? Outro integrante que tá aqui somando, eu sempre falo, vocês já estão acostumados, que eu fico tentando trazer todo mundo pro Movimento Maternar. Então, minha chave é assim, eu chamo pro podcast, faço um papel bonito, convido, mostro o Instagram, falo da gente, aí quem sabe a gente não consegue trazer, Vocês já estão acostumados com esse meu tatinho ali para poder trazer esse povo para cá. Então, quem sabe até o final eu não convenço esses dois a virem. Mas outra pessoa querida que topou participar com a gente hoje desse momento é o Dr. Felipe. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui hoje, dividindo esse momento com a gente. Prazer é todo meu, Lorena. Agradecer muito pelo convite. É uma honra estar aqui, ao lado da minha amiga e sócia também, Nós temos uma clínica em conjunto que funciona aqui pertinho, que é a Flutuar. E eu sou pediatra e atuo como psiquiatra infantil já há cerca de 3 anos. E a pediatria, acho que já tem uns 10 anos que eu faço. E a psiquiatria entrou na minha vida quando eu fui visitar uma clínica ABA, certa vez, com um convite de ser pediatra dessa clínica. E ao ver todo o funcionamento da clínica, eu fiquei completamente apaixonado por aquilo ali. Fui estudar um pouquinho, desde 2017, então, que eu entrei nessa história da psiquiatria e não saí mais. E é isso. Que bom tê-lo aqui, que bom que esse assunto te tocou, te convidou, A gente vai encontrando as nossas áreas de atuação profissional através dos convites que a vida vem fazendo pra gente, Muitas vezes a gente pensa em trabalhar numa coisa e acaba direcionando outra. Eu sempre falo assim, eu saí da graduação falando que ia trabalhar com criança e fiz toda a minha formação para trabalhar com criança, porque era a minha paixão. Passei 5 anos da faculdade só estudando sobre o universo infantil. E aí saí, tive o convite para ir para o hospital, comecei no hospital. E aí, quando cheguei no hospital, entrei na parte do RH. Do RH me apareceu a parte clínica, que era o que eu sempre quis fazer, mas a porta de entrada foi pelo RH. Entrei e fui para a parte clínica. Quando fui para a parte clínica, eu pedi, me deixa ir para UTI infantil. Na minha cabeça, UTI infantil, criança, ia estar ali dentro daquilo que eu fazia na clínica. Só que era uma UTI neonatal, então a nossa convivência era com os pais. E aí as crianças me trouxeram as mães. E as mães me trouxeram o universo da mulher. E aí acabou que isso me arrebatou. E aí tô eu nessa construção. Então, assim, ouvir o seu depoimento me traz muito essa lembrança, de como as nossas vidas vão se entrelaçando nos assuntos. Essa conexão, A especialidade escolhe o médico, Comigo também não foi muito diferente. Eu primeiro fiz neurologia de adulto. Eu falo que a neurologia infantil, ela me escolheu, me achou pelo caminho. E aconteceu esse encantamento e a satisfação em poder ajudar. Eu costumo falar, que as crianças, elas melhoram muito mais rápido, porque a gente adulto, a gente é calejado. E um pai e uma mãe, quando a gente faz uma orientação, quando eles entendem um porquê pelo filho, o filho é o nosso porquê, A gente faz tudo, a gente muda hábito, a gente ajusta a nossa vida e muitas vezes por nós mesmos a gente não faz, mas pelo filho a gente é capaz de tudo. Perfeito. Então isso é muito bonito e isso impacta demais na melhora que a criança tem. Perfeito. E é tão gratificante quando a gente consegue fazer os pais entenderem que eles são um braço importantíssimo no tratamento. Quando eles entendem isso, dá certo. Eu vou te falar que 100% das vezes, quando a gente não consegue tocar essa família,
é absurdo como que não dá certo, como que não se evolui no tratamento. Perfeito. Aí o remédio não funciona, o médico é ruim, ou o psicólogo é ruim, começa a se buscar um problema, mas na verdade aquela família não mudou nada. É incrível e é gostoso acompanhar essa mudança, porque você percebe a melhora daquele contexto familiar. Eu acho que isso é a parte mais especial do nosso trabalho, né? Hoje. O quanto o contexto onde a criança está inserida é importante para o comportamento, para o humor, para a afetividade, para o desenvolvimento daquela criança mesmo. Perfeito. Para a gente começar, de fato, a nossa conversa de hoje, eu vou jogar uma pergunta coletiva, vou deixar que cada um, se explique ou se entenda da melhor forma possível. Para quem está em casa e tem acesso à informação, talvez já tenha escutado esse termo TDAH ou hiperatividade, né? Mas muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas a respeito do que seria de fato isso. Vocês poderiam nos explicar o que de fato é, por que desse termo, como é que a gente se aplica, como é que a gente se caracteriza a respeito disso? Quer começar, Felipe? Pode ser. Acho que a gente pode dizer que a criança com TDAH, ela apresenta um padrão persistente de desatenção e hiperatividade / impulsividade. E esse padrão ele é extremamente intenso e vai trazer um reflexo negativo para aquela vida daquela criança, no seu dia a dia, nas suas relações pessoais, na escola, né? Então existe um padrão crônico e disruptivo desse comportamento, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E é um transtorno, né? Eu acho que a palavra transtorno, como inúmeros transtornos que estão descritos no DSM, né? Que é o manual que a gente usa para diagnosticar o TDAH e outros transtornos neuropsiquiátricos, ele envolve justamente algo que é essencial a gente saber aqui, que é a criança ou o indivíduo ter prejuízo funcional. Porque, de fato, quando a gente vai avaliar a criança pequena, ela tende a ter um padrão enérgico maior. O próprio neurodesenvolvimento fisiológico, ele requer isso. A criança, ela aprende explorando, ela aprende andando, mexendo, colocando a mão. E quando que isso passa a ser um transtorno? Quando que isso passa a ser disfuncional? Quando que eu passo a considerar que essa criança é hiperativa? Que ela tem uma atividade motora excessiva? Que a hiperatividade é isso, é um excesso de ato motor, né? Quando que isso tá diferente? Quando que a mãe e o pai têm que se alarmar que tem algo por trás que eu devo me preocupar? Quando isso traz prejuízo funcional para aquela criança. Seja na escola, seja em casa, então pode ser aquele menino, doutor, eu não consigo sair com ele de casa, eu não consigo ir para um restaurante, eu não consigo ir no supermercado, porque ele não para, ele tá a 1000 por hora, ele sobe em tudo, ele só anda correndo, ele não senta para fazer uma tarefa, eu não consigo sentar para jogar um jogo. Opa, será que isso tá dentro do desenvolvimento típico? Será que não tem alguma coisa a mais? Então é nesse sentido, né? Eu acho que esse critério do prejuízo funcional a gente tem que ter muito em mente. Perfeito. É o comportamento natural da criança, ser desatento e agitado, né? Mas quando isso toma um nível muito alto e crônico e se mantém... E persistente, né? Isso, aí a gente tem que sempre ligar um alerta. Perfeito. Amanda, a gente costuma achar que tudo é comportamento. E a gente sempre tenta, talvez num primeiro momento, se eu estiver errado você pode me consertar, encaixar as coisas num comportamento, né? Mas o que de fato acontece no cérebro da criança que tem um TDAH? O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, assim como o autismo, assim como os transtornos de aprendizagem e inúmeros outros que estão lá descritos, né, neste capítulo. E ele é uma condição que tem uma base neurobiológica muito bem definida. A gente sabe, os estudos neurofuncionais, eles mostram que no indivíduo com TDAH, a região do córtex pré-frontal, que é a região que fica aqui na frente do nosso cérebro, ela funciona de maneira diferente, ela é disfuncional. O nosso córtex pré-frontal, ele é responsável por regular a nossa atenção, por focar a nossa atenção nas atividades. Ele é responsável pelas nossas funções executivas, que são funções que a gente precisa para planejar e executar e corrigir tarefas que eu estou ali fazendo. Então, esses indivíduos, eles têm uma disfunção no funcionamento do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele também tem uma função de controle inibitório, né? Então, as crianças que têm essa disfuncionalidade, elas são o quê? Hiperativas e impulsivas, agem sem pensar, quando vê já fez, responde sem pensar antes, porque não tem esse freio que é o pré-frontal que faz. E os estudos mostram, né, que nesses indivíduos a gente tem um desbalanço das redes de dopamina e noradrenalina, que são os dois neurotransmissores principalmente envolvidos em regular todas essas funções. Isso os estudos já mostram,
os estudos de ressonância funcional, mas na prática clínica não existe um marcador biológico para TDAH. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe um exame que a gente vai pedir da cabeça da criança, um exame que vai fazer no sangue, um exame de eletroencefalograma ou mapeamento cerebral, que o pessoal gosta de chamar, que vai fazer o diagnóstico. O diagnóstico de TDAH ele ainda é clínico, é com base nos sintomas daquela criança. Né? Então depende da expertise e do julgamento clínico ali do médico que está avaliando. Perfeito. Felipe, vou aproveitar que a Amanda deu esse gancho pra gente. Explica pra gente hoje como é que acontece o diagnóstico e como muitas vezes evitar um prejuízo de um diagnóstico errôneo ou confundido com uma ansiedade. Você poderia trazer essa fala pra gente? Acho que assim, o principal é a importância de fazer uma avaliação que abrange aquela criança em várias áreas, várias situações. Ambiente familiar, ambiente escolar, né? Fazer também um rastreio avaliando não só o que você está vendo ali no consultório, né? E aí a gente vai utilizar de escalas, né? Ou até quando tem uma dúvida muito grande, um paciente que tem mais de uma comorbidade, que podemos ter um paciente com TDAH e ansiedade, né? TDAH e autismo. Muitas vezes a gente tem a necessidade de pedir um teste neuropsicológico, né? E aí, assim, quando você pega e organiza dessa forma, você consegue ter uma certeza maior. Entender também, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade ela é mais situacional, né? É muito comum no consultório, tinha comentado aqui antes de a gente começar a gravar, né? Crianças que são encaminhadas da escola, já com o dizer da família que é um TDAH, mas que na verdade está diante ali de mim um ansioso, um transtorno ansioso generalizado. A criança ansiosa, nos seus critérios de diagnóstico, tem agitação, tem desatenção, tem branco. Então, quando você pega uma escala de ansiedade infantil, tem inúmeros pontos que você joga lá dentro do TDAH e confunde. Às vezes até existe um TDAH, mas é muito comum na minha prática clínica, quando eu percebo sintomas de ansiedade, eu primeiro avalio e trato a ansiedade, para depois de uns 60 dias eu tenho esse retorno desse paciente para avaliar se existe mesmo aquele TDAH ali, ou se é tão alto quanto parece. Às vezes você não está diante de um nível tão alto da hiperatividade ou da desatenção, devido à ansiedade associada. Perfeito. Tá bom? Hoje, né, vou perguntar aos dois, a gente tem uma idade mínima ou uma idade que a gente possa apontar como a melhor, talvez, para um diagnóstico? Essa pergunta é excelente, assim, e eu recebo com frequência, eu adoro respondê-la, inclusive. Se a gente fosse cartesiano, pelos critérios do DSM-5, não tem uma idade mínima para diagnóstico do TDAH. Os critérios, eles exigem, né, que esse indivíduo ele preencha desatenção e ou hiperatividade / impulsividade, que isso seja persistente, ou seja, dure mais do que 6 meses, que isso aconteça em mais do que 2 ambientes, ou seja, precisa ser em casa e na escola, ou em casa e em outra situação social, por exemplo. E é preciso que aconteça também, tem início dos sintomas antes dos 12 anos de idade, é outro critério obrigatório. E é preciso que seja excluído outros transtornos ou outras causas, né? Como o Dr. Felipe acabou de citar aqui, a questão da ansiedade. Eu preciso me certificar e limpar que não é isso que está dando aquele padrão desatento ou hiperativo. Como também eu preciso limpar se não é excesso de tela, eu preciso limpar se não é má qualidade de sono, eu preciso limpar se não é uma falta de rotina estruturada, eu preciso limpar se não é uma carência nutricional, um problema clínico tireoidiano. Então, pelo menos um check-up mínimo ali de exames a gente precisa. Feito tudo isso, a gente está diante de um diagnóstico de TDAH. Em momento nenhum eu falei idade mínima aqui para você, mas a gente sabe que essa rede de córtex pré-frontal, principalmente a rede que inclui controle inibitório e rede de atenção, ela só passa a ficar um pouco mais madura a partir dos 6 anos de idade, quando a criança entra na idade escolar. Então, na criança na idade pré-escolar, menor de 6 anos, é muito desafiador a gente falar que esse menino tem dificuldade de atenção. Porque é típico que ele vai ter um tempo curto de atenção. Às vezes eu recebo no consultório um menino de 3 anos que vem escrito lá assim no relatório, né? Não julgando as professoras em momento nenhum, porque o relatório de vocês me ajuda muito. Mas assim, o tempo de concentração é curto.
mas o menino tem 2 anos e meio, 3 anos. Ele tem tempo de concentração curto. Então, quando a gente tem uma criança em idade pré-escolar, muito mais facilmente esse diagnóstico de TDAH ele vai ser suspeito ou confirmado pelo padrão de hiperatividade, que isso é mais evidente na criança em idade pré-escolar, que é aquele menino mesmo que não para, que é a 1000 por hora. Mas o padrão de desatenção, a gente realmente só consegue ser mais fidedigno e avaliar melhor depois dos 6 aninhos de idade na idade escolar. Quer somar, Felipe? Eu acho que é isso. É prudente, né, que a gente siga essa idade. E é muito o que a doutora Amanda falou, de forma perfeita. Tendo bastante cuidado. É lógico que muitas vezes a gente atende crianças... Eu tenho paciente em é idade livro, pré-escolar, né? Que tem diagnóstico de TDAH. Exato. É o isso livro acontece. do TDAH na sua frente, assim, sabe? Não tô querendo dizer que só pode dar o diagnóstico a partir dos 6 anos. Mas que é prudente ter esse cuidado. Mas o olhar, ele tem que ter... A gente nunca pode esquecer disso. Perfeito. Eu não sei se vocês vão concordar, e se não concordarem, não precisam concordar, né? Mas a gente vive no mundo da pressa. E a gente quer que as coisas sejam, né, diagnosticadas, rotuladas, né, dado um nome para aquilo. E às vezes o que a gente está falando é de outras coisas. E aí quando a gente foi começar o podcast aqui, eu tava brincando, né? Se talvez na minha época infantil a gente tivesse todas essas informações, porque eu tô com 38. Então, a gente sabe, porque assim, eu fiz, como a gente começou conversando, né? Eu fiz psicologia infantil de pós-graduação e fiz neuropsicologia. Eu tenho pós-graduação nessas 2 áreas. Então, a gente sabe os avanços que teve nesses últimos anos, as nomenclaturas que não se tinham. Nós, hoje, somos adultos sem diagnósticos, essa é a grande questão. E como que a gente tem adulto? Eu trabalho com mulheres, o quanto que eu tenho mulheres não diagnosticadas que passaram uma vida de sofrimento por N questões, né? Então a gente precisa levar em consideração, mas a gente também tem que levar em consideração a que ponto esse diagnóstico precoce, né? A que ele está servindo. Ele está servindo de fato para uma melhora de qualidade da vida da criança, ou a gente está falando ali de vamos dar um diagnóstico para que a gente possa não pensar em outras situações, porque medicamentar, não que eu seja contra, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é disso que eu tô falando. Mas assim, vamos medicamentar porque é mais fácil lidar com a situação. Então eu acho que a gente está vivendo nesse boom, né? Aí a gente volta para a questão do quanto que isso está causando impacto na vida daquela criança, daquela família. Se tivesse uma mãe aqui, que é mãe de um paciente grave, que após a medicação essa criança passou a participar de rodinhas da escola, coisa que ele nunca fez. Ela pôde ir para uma festa da escola que ele nunca tinha participado, que quando ia, ele quebrava tudo, ele batia nas crianças. Essa mãe vai ter uma visão totalmente diferente do que é usar a medicação, sabe? Sendo prudente, sendo cuidadoso, eu acho que assim, é difícil errar, né? E aí vai depender muito de quem está por trás fazendo essa análise, tomando essa atitude de prescrever ou não, indicar ou não. Perfeito. Vamos trazer para quem está em casa qual é a função de fato de um neurologista infantil, né, e de um psiquiatra infantil. Quando é que a gente procura essas especialidades? Elas se complementam? Eu tenho que ir em um primeiro e depois eu vou no outro? Eu vou nos 2 ao mesmo tempo? Explica para quem está em casa. Vamos começar por você, Amanda. Quando é que eu vou até o seu consultório? Como é que o meu filho vai chegar até você? Então, para os transtornos de neurodesenvolvimento como TDAH, por exemplo, ou até mesmo como autismo, as especialidades da psiquiatria e da neurologia têm essa interseção, porque as 2 especialidades conseguem atender esse tipo de paciente. E as 2 especialidades são aptas a fazer diagnóstico, tá? Para os transtornos de humor, transtornos ansiosos, transtornos depressivos, aí eu acho que a psiquiatria encaixa mais. A gente, neurologista, atende muito TDAH e muito autismo. E a gente sabe que, via de regra, esses pacientes eles não têm só o TDAH. Geralmente eles têm TDAH com transtorno de ansiedade, com transtorno de aprendizagem junto. Então, né, desde que seja um quadro de uma ansiedade leve, a gente, neurologista, consegue conduzir. Mas tem muitos casos onde a gente já tenta 1, 2 medicações, terapia junto, a criança não está melhorando, eu preciso encaminhar para o meu colega aqui, que faz um atendimento muito mais robusto do ponto de vista dos transtornos de humor. Por outro lado, a gente neurologista tem muito mais uma mão e uma vivência
para atender as crianças quando tem também atraso de fala, transtornos de linguagem associado, transtornos de aprendizagem associado, acho que fica aí mais para o neuro do que para o psiquiatra infantil. Ou outras comorbidades também, como epilepsia, que é uma comorbidade comum no autismo. Então aí a gente, neurologista, é mais na nossa onda. Perfeito. O que eu acho mais bacana de trabalhar no mesmo ambiente que a Amanda é que a gente se complementa muito. Então, assim, é o que ela falou, tanto eu quanto ela conseguimos estar de frente a esse paciente e fechar um diagnóstico. Mas quando eu tenho um paciente que eu entendo que tem eu diagnostico, ele já vem com histórico de epilepsia, que não está bem controlada, ou eu vejo que é um paciente sindrômico, que tem uma síndrome genética, eu prefiro que ela acompanhe. E a gente tem uma troca muito legal ali na clínica, onde tanto eu quanto ela encaminhamos pacientes um para o outro. E depois, no final do dia, fala, tem um que eu atendi, passei para você, disso, depois me fala como é que tá. E isso é muito igual, assim, tanto eu quanto da parte dela. E é muito bacana que se soma, né? Acaba se somando. Perfeito. Felipe, falando agora para os profissionais mesmo da área da saúde, né, que estão hoje nesse estudo, que buscam como você, que foi tocado por uma visita e que aí estão. Hoje, quais são as escalas ou quais são os critérios de diagnóstico que a gente pode levar em consideração e dizer assim, olha, hoje essa é a referência eficaz que a gente tem? Existem algumas escalas que são validadas, né? E são escalas oficiais. Eu vou dar algumas opções, mas tem outras. Então, as mais conhecidas, posso citar o SNAP 4, que é bastante utilizada, tem a Conners, tem a ADHD, são escalas que são utilizadas para fazer um rastreio através de questionários, onde são feitos questionários com os pais, com a escola, com o professor, né? E quando é adulto, né, o próprio adulto pode estar respondendo. E aí, após essa análise, a gente consegue sentar, coloca um do lado do outro, analisa todas as respostas e consegue ter um norte para entender se existe uma hipótese diagnóstica ou não. E, somado a isso, um olhar clínico, né, que muitas vezes a escala não consegue absorver. Não é só responder questionário que fecha diagnóstico. Então, olhar para a criança, fazer uma consulta com calma, olhar a criança brincando, né, isso é importantíssimo, assim. Na minha sala eu distribuí a sala de uma forma que aí, sem querer, com a parte, o dia a dia, né, eu fui conseguindo utilizar a minha sala para me ajudar a analisar as crianças. Eu tenho um painel interativo que fica logo à esquerda, enorme, 1,20 m por 1,20 m, fica na parede, e quando eu entro na minha sala tem um tapete grande com um sofá, e muitas crianças que já chegam já em investigação de TDAH, na primeira consulta, demora uns 40 minutos para perceber que tem um painel gigante cheio de brinquedo. E aí, quando vê, chega, olha, ele fica ali um grande tempo na consulta. Então, assim, a percepção, até daquele ambiente tão pequeno, é tão limitado, né? Isso já me liga um alerta de alguma coisa. Então, assim, esse olhar, a escala não vai me dar. A escala é um instrumento para rastreio, né? Ela nunca vai ser um instrumento para diagnóstico. O diagnóstico é clínico, é com base no julgamento clínico. Logo, né, lógico, pautado pelos critérios diagnósticos do DSM-5, mas envolve o julgamento clínico. Perfeito. Nós trouxemos, né, numa fala anterior, a questão da medicalização a respeito dos comportamentos de uma desordem, muitas vezes estrutural, social, né? Como lidar com esse desafio, né, de medicar ou não baseado nessas questões, né, de uma desorganização social ou familiar ou comportamental mesmo do ambiente que essa criança está vivendo. Como é que vocês hoje, como profissionais que estão ali nessa linha de frente, de fato, sentem isso, Amanda? A gente sente, né, a necessidade constante de quem nos procura de muitas vezes medicar um comportamento. Mas eu sou muito Caxias e eu acho que o que antevém a gente fazer um tratamento correto é fazer um diagnóstico assertivo. Então, antes da gente tratar, eu preciso muito refinar o meu diagnóstico, porque um diagnóstico errado, ele implica em uma criança usar uma medicação que tem efeitos colaterais. E quando usada sem uma indicação assertiva, pode trazer na balança mais prejuízos do que benefícios. E a gente, voltando aqui, precisa entender o contexto que aquela criança está inserida. Porque sintomas como desatenção, agitação,
podem refletir outras causas. Uma criança que não dorme bem, uma criança que não tem rotina, uma criança que não tem limites claros, uma criança que tem excesso de tela, uma criança que tem uma condição nutricional inadequada, uma criança que está passando por um estresse emocional ou até mesmo em casa intenso. Então, se eu não olho para todo esse panorama e esse contexto que essa criança está inserida, a gente vai errar. E se eu erro um diagnóstico, eu erro o tratamento. Se eu tenho certeza do meu diagnóstico, é o primeiro passo, né? É o primeiro caminho, é a primeira luz para a gente fazer um acompanhamento e um tratamento assertivo. Perfeito. Como lidar com essa família, né, Felipe? E nem sempre a criança adere à medicação. Tem muitos pacientes que não aturam ou têm contraindicações do uso da medicação. E aí a gente tem que achar outros caminhos para auxiliar. Perfeito. Desafios, né? Os desafios. Amanda, quais são os principais mitos envolvendo essa patologia? São inúmeros, eu queria listar 3 para trazer aqui hoje. Pode listar mais se você quiser. A gente deixa, a gente tem O primeiro deles é achar que é preguiça, né? Ai, que esse menino é preguiçoso, que esse menino não quer fazer nada, doutor, ele não senta pra fazer, tudo que eu peço, esse menino ele não faz, ele esquece, ele faz pela metade. TDAH não é preguiça, né? Como eu expliquei, o TDAH ele tem uma base neurobiológica para acontecer. E se tudo ao redor dessa criança está corrigido e está propício para ela conseguir se desenvolver e fazer bem, por que é que ela não está fazendo? Porque realmente a dificuldade ela é real e ela está ali. Então são crianças que têm disfunção executiva, têm dificuldade de atenção e de foco, desviam a atenção, têm dificuldade de começar e terminar tarefas, procrastinam, são desorganizadas, esquecem materiais e utensílios necessários para a tarefa que está executando. E isso é frequente, isso cansa. E quem convive com o indivíduo desse jeito não é fácil. Principalmente eu vejo mães, né, com as crianças quando está chegando ali na adolescência. Meninos às vezes de 13, 14, 15 anos que a mãe não consegue ter autonomia porque em casa ela tem que falar o passo a passo de tudo para ele se arrumar para a escola, porque senão ele não consegue. Ele vai do quarto para o banheiro tomar banho, chega no banheiro, ele não lembra o que foi fazer, ele enrola, ele demora, ele se atrasa. Então não é preguiça, é uma dificuldade neurobiológica real. Um outro mito é com relação, assim, não vou levar esse menino no médico, não precisa fazer nada não, isso aí vai passar, isso aí é da idade, ó. Eu era assim quando eu era criança, melhorei, né? A gente sabe que é uma condição, de novo, de base neurobiológica e que, em metade dos casos, 40% a 50% dos casos, os estudos mostram, não melhora, continua até a fase adulta. Uma porcentagem dos pacientes melhora no final da adolescência, mas a outra continua até a fase adulta. E um não reconhecimento dessa condição e um não tratamento implica nesse indivíduo, nessa criança, agregar comorbidades. São crianças que têm prejuízo da autoestima, são crianças que não se desenvolvem tão bem quanto poderiam na escola ou têm até prejuízo acadêmico. São crianças que estão mais suscetíveis a transtornos de ansiedade, transtorno de depressão, estão mais suscetíveis ao uso ilícito de substâncias por conta de um TDAH não tratado, né? Uma condição que a gente pode melhorar com o tratamento. E um terceiro mito é com relação à medicação. Muitas famílias têm medo e às vezes até preconceito no uso do remédio, mas uma medicação, quando bem indicada e bem acompanhada, ela tem potencial de modificar a vida daquela criança, em contribuir para que ela se desenvolva bem na escola, para que ela se socialize melhor, para que ela tenha menos conflitos em casa e para que ela funcione melhor, que é só isso que a gente quer, né? Que a criança tenha qualidade de vida e que ela se desenvolva no pleno potencial que ela tem. Perfeito. O mito também, talvez, que a gente podia falar, é achar que só é TDAH quem é agitado. E não é verdade. Existe o subtipo desatento, que geralmente ocorrem até diagnósticos mais tardios, né? Porque o desatento, que não é agitado, ele tá no cantinho ali, ninguém tá percebendo. E o hiperativo, desde muito pequenininho, todo Ele mundo atrapalha, olha, né? Aquele menino que incomoda. A família inteira olha e fala assim, desatento, essa criança tem alguma coisa, né? O desatento ele não. tá ali, no mundinho da lua dele, Ele é mas bonzinho, ele tá ali quietinho. educadinho. E esse padrão, né, de TDAH, predomínio desatento, ele é mais comum até nas meninas. Então elas tendem a ter um diagnóstico mais tardio. Mais tardio. Perfeito. Felipe, como que a sociedade e a escola pode contribuir, ou então vou usar a palavra talvez pejorativa de prejudicar, não sei se eu poderia usar essa, né? Mas para ficar claro, Sim. nesse circuito com a criança? Eu
acho que assim, muitas vezes por falta de conhecimento, a escola pode reforçar alguns estigmas, né? E aí, então, quando você tem uma preparação dentro daquela escola, com orientação, com bate-papo, eu pelo menos nunca fui convidado, mas seria interessantíssimo estar numa escola para falar sobre, igual a gente está falando aqui agora, né? Isso vai preparar mais aquele professor, né? Aquela pessoa que está ali, aquele funcionário, para criar um ambiente mais inclusivo, né? A sociedade em si também, da mesma forma do professor, por falta de conhecimento, por não saber do que se trata, acaba lidando com um certo preconceito, né? E dentro do TDAH tem muitas questões positivas também. Dá para listar várias, né? Não é só coisa ruim. Quer listar pra gente? Eu vejo assim como uma das principais. São líderes, Eles têm um perfil de liderança. São crianças que elas verbalizam muito bem, elas conversam muito bem. Elas têm uma sensibilidade muito grande, eu percebo também. Elas são muito sensíveis em sentir o ambiente, em sentir o que você tá pensando, refletindo ali delas. Elas têm esse perfil de liderança nas relações sociais, que é evidente. Eu vejo também muito paciente que tem um senso de justiça muito apurado. E aí isso às vezes, né, ele não sabe lidar. Ele vê você fazendo uma injustiça com um colega, ele bate de frente com você porque ele é impulsivo, isso gera conflito. Exato. Mas se a gente souber canalizar isso que eles têm de bom, eles são muito criativos. Eu vejo eles são crianças extremamente criativas. E basta a gente saber canalizar para que os sintomas do TDAH não atrapalhem, né? Pegar na mão e ensinar a atravessar a rua, né? A gente faz isso quando a criança é pequenininha e tem que fazer durante toda a vida. Em outras coisas, né? Hoje vocês vão falar assim, lá vem Lorena repetir a frase dela de novo. Mas esses últimos, a gente está na 2ª temporada, né, do podcast do Movimento Maternar. E o Movimento Maternar, a grande ideia do movimento, eu falo assim que eu tenho 2 sonhos. Ele nasceu meu e da minha mãe, ela sempre me acompanha em tudo porque via a minha história. E quais eram meus 2 sonhos assim, principais? Levar informação de qualidade. Porque às vezes a gente pega, cara, isso aqui é uma maravilha, mas é uma arma também para muita coisa. E é uma arma positiva e uma arma negativa. E a gente tem, então assim, levar informação de qualidade. A gente passou o boom na pandemia, onde a gente teve muita desinformação. E aquilo me tocava muito, principalmente com as mulheres, a gente queria levar mais informação. E aí o Movimento Maternar veio para isso. A grande ideia é levar um legado de informação de qualidade. A gente não consegue estar em todos os lugares. Isso aqui, como eu disse, é uma coisa maravilhosa. Então aqui eu consigo chegar na casa de alguém da nossa cidade, eu consigo chegar em Vitória, eu consigo chegar no Brasil, eu consigo chegar no mundo. Então a gente está conseguindo fazer alguma coisa. Levar informação de qualidade para as pessoas. E o meu segundo, que eu ainda não consegui fazer, que é essa questão da gente fazer os nossos grupos multidisciplinares de conversa entre profissionais, que é juntar essa galera. Hoje nós somos em 49 profissionais, 50 com a Natália, que não está aqui fisicamente com a gente. Então assim, sabe, a gente tentar de fato, né, se reunir, discutir e vir mais gente somando. Olha, eu também penso nisso, vamos somar, vamos fazer. Por que eu toquei nesse assunto, Felipe? Porque assim, quando você fala, ninguém nunca me chamou para ir dar uma palestra, né? Foi assim que surgiu a ideia do primeiro grupo há 13 anos atrás de gestante, porque nunca se tinha tido, então a gente queria fazer. O podcast no mês passado, a gente veio falar sobre menopausa. A Karen tinha vindo na primeira temporada, trouxe a segunda. Aí dessa conversa, quando acabou, eu falei assim, gente, vamos fazer um evento 40 mais? E aí as meninas falaram, vão. E aí o negócio foi assim, mas esse ano a gente não ia fazer mais nada, mas vamos fazer. E aí a gente acabou movimentando dia 30 de outubro, quem tá acompanhando já sabe que as inscrições já encerraram, não fiquem tristes, entendeu? Porque é um evento menor do que a gente costuma fazer, mas aí a gente começou, e eu acho que é isso, sabe? É poder levar, e nós também enquanto profissionais, de dizer assim, olha, a gente quer falar sobre o assunto. Por quê? Porque quando você abre essa porta e alguém convida, essa mudança acontece. O ano que vem, esse ano não dá mais, gente, porque eu já tô nesse de outubro, mas eu tô me comprometendo aqui da gente pensar em um evento para as mães, pra gente falar desse universo infantil, porque a gente nunca falou. Então é uma ideia, sabe? Vamos juntar, vamos fazer, e a gente consegue ganhar. Talvez assim alguém nos veja e aí alguém tope, e aí as coisas vão crescendo, porque é assim que se faz. Psicoeducação, né? Exato. É uma das bases do tratamento,
gente. Exatamente. Que a gente está falando aqui. É um dos braços importantíssimos, é a psicoeducação. É a família tá engajada, é a escola tá engajada. A escola tem um papel importantíssimo também em ajudar a gente no diagnóstico do TDAH, porque eu preciso de entender como é o funcionamento, como é o comportamento, como é essa criança dentro da escola, fora no ambiente de casa. Né? Eu não sei a prática do Felipe, eu acho que ele gosta disso também. Sim. Eu gosto de relatório. Quanto mais as professoras descrevem, pra mim é melhor. O que você achar que tá alterado, o que você achar que não tá, escreve, porque ajuda a gente demais. Sim, e essa é a grande questão, sabe? O que a gente pode falar, o meu incômodo era que a mulher, ela é muito cíclica. Então tem muitas coisas que era dela, é só dela. Não dá pra gente caracterizar ela como um homem. Não tô aqui julgando grau de maior ou menor em nada, mas era dela, então ela precisa ser pensada, ela precisa ser estudada, ela precisa de um profissional que pense e entenda ela. E é assim, por isso que nascem as nossas indagações. E aí eu falei, lá vem Lorena de novo, sabe? Porque quando eu tive a conversa, vou citar de novo, tá, gente? Vocês já estão começando a ficar acompanhando os podcasts, lá vem Lorena com a frase repetida. Quando a gente teve o podcast do AVC, eu brinquei com os meninos assim, eles vieram com sangue nos olhos pra falar sobre o assunto, porque é a vida deles. O último que a gente gravou agora, que vai ao ar, né, que foi ao ar no dia 1º de outubro, que era sobre, né, o Outubro Rosa, a gente teve a Bruna e a Gabriele. E elas vieram também com sangue nos olhos para falar, né, sobre o Outubro Rosa. E eu tô vendo 2 profissionais aqui hoje, todo delicados, mais delicados do que nós, que costumamos gesticular mais e falar mais, mas assim, que também estão com sangue nos olhos para levar informação de qualidade. Isso é muito bonito, né? E acima de tudo é isso que a gente quer. A gente quer levar informação de qualidade. Porque se a gente leva informação de qualidade, o paciente chega no nosso consultório e ele sabe pontuar coisas. E isso facilita tanto a nossa vida. Facilita demais. Né? Esse que é o grande ganho. Gente, o TDAH é sempre medicamentoso? Ou a gente tem outras possibilidades antes, durante ou depois do tratamento? Nem sempre é medicamentoso, a gente tem outras possibilidades que podem ocorrer antes, durante o tratamento medicamentoso. De uma maneira geral, a gente reserva o uso de medicação para os quadros moderados a graves de TDAH, né? E como que eu julgo se um quadro de TDAH ele é moderado ou se ele é grave? Com base novamente no quanto de prejuízo funcional aquele sintoma está trazendo para o indivíduo, no quanto tem atrapalhado o seu desempenho acadêmico, o seu desempenho nas relações sociais, o quanto tem trazido conflitos domiciliares. E aí, com base nisso, a gente define se vamos precisar medicar já de cara, se vamos tentar primeiro uma psicoterapia com um psicólogo infantil, uma neuropsicopedagoga trabalhando junto com a gente, ou se a gente já vai entrar direto com a medicação. Perfeito. Quer complementar, Felipe? Perfeito. Ok. Quais hoje são os mitos, Amanda, envolvendo a medicação? Você falou que ela era um mito, mas o que a gente tem de fato medo quando a gente fala sobre essa medicação? Como conversar com um pai, como conversar com uma mãe para tranquilizar, para levar de fato essa segurança, porque o primeiro passo é os pais. Né? Eu acho que vocês vão concordar comigo. Quando eu atendia criança, e eu dou esse exemplo até hoje, porque faço supervisão clínica, né? E aí eu sempre falo, olha, o adulto, quando ele não gosta da gente, ele vira as costas e vai embora, e ele não volta, e ele não dá nem notícia. Muitas vezes você vai mandar 1, 2 mensagens e você tem sessão, ninguém nem te responde, mas a criança, ela não vai embora. Ela chora, ela diz que ela não quer entrar na terapia, mas aí o pai leva uma vez e leva outra, e leva outra, e leva outra. Porque a escolha, no fim das contas, é do pai. Quando o pai, do mesmo jeito que a criança às vezes está super bem na terapia, você fala assim, ai meu Deus, agora vai, e do nada se para. Então a gente precisa que esse pai, essa mãe, né, entenda todo esse processo para que ele aconteça. Vocês começaram falando a respeito disso. Então, Amanda, como chegar até essa família e explicar a importância dessa medicação? O principal medo que eu acompanho assim no dia a dia, né, é com relação a acharem, né, que a criança vai ficar dependente do remédio e usar a medicação para sempre. Um outro medo é achar que o remédio vai mudar o comportamento daquela criança e que ela vai precisar, né, doutora, vai precisar tomar esse remédio para sempre? E muitas vezes essas são as perguntas, vai precisar usar quanto tempo de remédio? Eu não consigo responder na maioria das vezes na primeira consulta, né? Essa é uma criança que a gente vai iniciar um tratamento e vai precisar fazer um acompanhamento. Essa que é a importância, assim, que eu vejo, né? Uma prescrição responsável, ela envolve um acompanhamento daquele paciente. Toda medicação, gente, toda, até
a dipirona, o paracetamol, ele tem efeito colateral. E para a gente tomar uma conduta, definir se vai medicar ou não, a gente coloca sempre numa balança. O benefício do uso do remédio ele tem que superar o risco dos efeitos colaterais. Né? Eu sempre converso isso com os pais. Efeitos colaterais podem acontecer. E a gente também só vai entender se o seu filho vai ter efeito colateral usando. Eu não consigo saber antes. Então, eu preciso pesar. O benefício tem que superar o risco. Quando a gente pesou, ponderou, conversa, explica os efeitos colaterais que podem vir a acontecer. Se acontecer, a gente vai tirar a medicação, suspender e vai melhorar. Essa conscientização, essa educação é feita, as coisas fluem, né? E o acompanhamento ao início, ele é essencial. Perfeito. Existe uma subjetividade muito grande acima das medicações em saúde mental. Né? O medo. Eu escuto muito isso aí também. Ela vai deixar de ser ela, vai mudar o jeito de ser, dos gostos. E aí, assim, abordar isso de forma clara e simples, eu acho que é fundamental, né? Para trazer os pais para o tratamento. E dentro desse contexto, muitas vezes, tem gente que acha que vai fazer mal pro coração, que vai dar taquicardia, que vai infartar, porque já escutou alguém falando e aí traz isso, né? Essa experiência negativa. E é um desafio dentro do consultório toda semana, enorme. Às vezes são famílias carentes, que não têm estudo, que escutaram e aí já ficam, já faz uma coisa muito maior de medo do que deveria ser, né? E com uma boa conversa, tudo se resolve. Perfeito. Felipe, eu posso aproveitar a sua presença aqui, e aí, Amanda, me desculpe no contexto, mas assim, ir ao neurologista, quando a gente fala assim, né, um pediatra ou um ginecologista, vamos a um neurologista, a aceitação, às vezes, né, para uma primeira consulta, desculpa, mas às vezes é mais fácil. Quando a gente fala, Sim. porque a gente ainda vive, não adianta a gente dizer que a gente rompeu esse tabu porque a gente não rompeu, falar sobre saúde mental. Quando a gente fala com um profissional de psicologia, quando a gente fala com um profissional de psiquiatria, ainda é um desafio, a gente sabe que é. E é por isso que esse podcast existe. E é por isso que a gente está falando sobre o tempo todo sobre saúde mental nesse podcast. Todos os aspectos sempre estão voltados para a saúde mental. Só que a parte infantil, eu acho... E volta na eminência, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Mas assim, levar uma criança a um psiquiatra infantil ainda sobe um nível a mais. Na escada. Né? Conceito. Não é? Porque é verdade, assim, porque se pra ir um adulto já Sim, tem sim. uma situação, uma criança, você fala assim, opa, peraí, como romper isso, filho? Excelente pergunta. Existe um estereótipo gigante, né? Por muitos anos, o psiquiatra era o médico da novela que botava camisa de força e botava no manicômio e era esse aí. E dopava o paciente. A gente fala que assim, o paciente dito louco, né, o psicótico, ele é nosso paciente. Mas a grande maioria dos atendimentos não tem nada a ver com isso. São quadros de ansiedade, de mudança de humor, agressividade, né, depressão, que de nada tem com esse quadro psicótico tão grave. Está se quebrando essa visão, está começando a mudar a ideia de que ir no psiquiatra não é legal, não é bonito, né? Mas até pouco tempo atrás eu sou da geração que ninguém falaria numa mesa de amigos que estava levando o filho. Isso é fato. Mas graças a Deus, assim, acho que de tanto falar em saúde mental, acho que pós-pandemia trouxe muito isso para o mundo, né? Hoje cuidar da saúde mental é algo importante. Acho que a gente pode falar isso. Da mesma forma que os cardiologistas ensinaram que fazer atividade física e se alimentar bem, dormir bem, vai melhorar a sua saúde cardíaca, e todos os médicos pegaram essa fala e jogam para a sua clínica, porque isso é fato, para todo mundo é bom, né? Quem começou isso foi a cardiologia. Então, o ginecologista fala isso, o neuro fala isso, o ortopedista vai falar isso, todo mundo fala isso. Eu acho que a psiquiatria hoje tem o seu papel na importância da medicina de cuidar da saúde mental, de prescrever saúde mental, né? Prescrever essa mudança do mental, assim, que hoje está bastante prejudicado. Perfeito. No mal do século. Perfeito. Queria ter horas para conversar com vocês aqui, mas vou começar a fazer os ajustes finais do nosso podcast. Amanda, você trouxe na sua fala, né, corroborando com o Felipe, a respeito dessas crianças que têm características maravilhosas, que poderiam ser estimuladas, que poderiam ser vistas, né, intensificadas para esse lado positivo. Como hoje ferramentar
essas crianças nessa possibilidade, para que elas possam alcançar, de fato, o lugar e a posição que elas merecem ter de desenvolvimento infantil? De maneira objetiva, né? Em casa, eu acho que assim, volto a bater naquela tecla. Rotina estruturada, ambiente emocionalmente tranquilo, previsibilidade. Criança com previsibilidade, ela funciona melhor, saber o que vai acontecer. Rotina de sono, dormir a quantidade de hora necessária para a faixa etária daquela criança é essencial. E o quanto escola, né? Eu acho que assim, uma criança com diagnóstico de TDAH, muitas vezes fazer pequenos ajustes ajudem muito. Algumas recomendações simples que a gente passa, por exemplo, sentar à frente nas primeiras fileiras próximo à professora, fazer tarefas muitas vezes com pausas programadas, porque eles têm dificuldade em fazer tarefas extensas, que as tarefas sejam mais objetivas, trabalhar com reforço positivo, né? Porque uma criança que tem autoestima comprometida, ela desempenha muito menos. E todo o outro manejo, né? Atividade física regular, que vale aí para qualquer criança, e também um braço de apoio multiprofissional para o TDAH, né? Um psicólogo infantil envolvido para orientar aquela criança, orientar aquela família, muitas vezes fazer manejo parental, é importantíssimo. Uma neuropsicopedagoga trabalhando junto ali com essa criança também é essencial. Perfeito. Felipe, na sua trajetória, algum caso que vale a pena a gente compartilhar, que hoje dizer assim, olha, a gente caminhou disso para isso, ou por causa disso chegamos a isso? Acho que tem vários, né? Dá para pontuar muitos. Quando eu estava citando daquela questão da mãe, foi um caso, um paciente meu. Ele é um autista nível 3, um paciente muito sintomático, desorganizado, agressivo, com muita dificuldade de interação dentro da escola e dentro de casa. Não existia um ambiente saudável. A primeira consulta que eu fiz com ele foi no jardim da clínica. Eu nem consegui ficar no consultório, então a gente tem um playground bem grande. Eu deixei para o último horário, ele ficava sozinho. Sentei com a mãe no banco e a gente fez a consulta ali mesmo. E esse paciente, ele vinha por muito tempo só com medicações direcionadas para o autismo, para regulação de humor, agressividade, sono, e tinham questões ali que me fez pensar num quadro de hiperatividade. E ao iniciar o psicoestimulante, essa criança mudou, parece que virou uma chave. Tenho vídeos e vídeos da mãe mostrando ele na escola, dele com outras crianças de mãozinha dada, participando da rodinha de dança. E assim, para aquela mãe ali é muito emocionante. Para mim também. Pra gente né? A gente compartilha isso, assim, sabe? Você vê aquela mãe que tá sem dormir há anos. Não é um mês, 2 porque ficou doente, não. São anos. Acho que essa criança tem 5 anos, para você ter uma idade dele. Então, em comum acordo com a família, foi medicado. Tem uma opção que é em gotas. A gente iniciou uma subdose, foi tateando, até que chegou a um ponto que foi, assim, perfeito. Então é muito emocionante esse caso, assim, de lembrar. Perfeito. De fato, queria horas aqui, né? Mas pra gente fechar, vou fazer uma pergunta coletiva e depois vou deixar as pontuações que vocês gostariam de fazer. Se a gente pudesse pensar hoje que o nosso objetivo era levar a família, a escola, a sociedade, uma informação que todos os pais e que todos os profissionais pudessem saber a respeito do TDAH, o que a gente gostaria que ficasse desse podcast para que as pessoas, quando fossem até vocês, até outros profissionais, já tivesse isso registrado a respeito do TDAH, Amanda? Que não é uma preguiça da criança. Eu acho que isso é essencial. Não é preguiça e que talvez aquilo não vá passar. E que se está persistindo, se você está com a dúvida, traz para a gente avaliar, leva para uma avaliação, porque eu acho que vale a pena pecar pelo excesso de avaliar e depois dizer que não é nada, do que deixar passar. Perfeito. E esse deixar passar pode agregar muitas comorbidades e muitos prejuízos ao longo da vida daquele indivíduo. O que você gostaria, Felipe, que as pessoas soubessem sobre o TDAH? Eu acho que é importante também que eles saibam que não existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso e é tratado e avaliado de forma totalmente individualizada.
Então, cada paciente vai ter uma medicação específica, um tratamento específico, ou um cuidado específico. Não adianta a gente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e querer fazer igual de todo mundo, que vai dar errado. E aí, às vezes, as famílias trazem experiências de outras pessoas. Mas deu certo. Não é assim que funciona. Existe também um protocolo terapêutico, que se a gente não seguir, até a gente se perde. E pode ser que a primeira opção dê errado, a segunda dê errado, a terceira dê errado, e na quarta vai dar certo. Então, também essa paciência de confiar no trabalho de quem ela está ali na frente. Eu tento deixar bem claro, assim, no final da consulta eu pego uma folha e falo assim, gente, a gente vai começar por aqui, se não der certo, a gente vai para esse, vai para esse. Por que eu estou falando isso tudo? Porque pode ser que não dê certo as primeiras opções, mas tem um caminho, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, e uma hora a gente acerta. Ou ele vai se adaptar a uma medicação específica, ou a um tratamento específico, né? Então, acho que é por aí. Perfeito. Antes de eu ir para as considerações finais, vamos ver se vocês acharem que não conseguem, não tem problema nenhum, mas vamos tentar pontuar para a população do que a gente tem hoje na cidade. Então, por exemplo, assim, hoje parte, né, plano de saúde ou até a própria questão do particular. Qual é a orientação básica? Primeiro a gente vai com uma criança, primeiro ao pediatra e depois o pediatra faz as indicações, né, ou para o neurologista ou psiquiatra infantil. E na rede pública hoje, se vocês tiverem admissão, da onde a gente vai, aonde a gente tem essa assistência na nossa cidade, você acha que a gente consegue falar um pouquinho a respeito sobre isso? Podemos? O ideal é que toda criança tenha um pediatra desde quando nasce e faça as consultas de puericultura desde a primeira semana, 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, vai pulando. E aí, assim, esse pediatra, se for um pediatra bem preparado, ele vai ter total capacidade de encaminhar no momento certo. Mas também a gente sabe que não é a realidade. Não são todas as crianças que acompanham. E também respondendo a sua pergunta, não há necessidade de ter esse encaminhamento do pediatra. Se a família escutou o podcast aqui, achou que faz sentido, pode entrar em contato com um profissional e já marcar direto comigo, doutora Amanda, ou quem achar melhor. Não precisa de ter essa pré-avaliação de um outro profissional. Pelo SUS, o paciente ele passa pela medicina da saúde ali, do médico da família, né, do postinho, e esse médico geralmente ele encaminha para o AMA. E aí ele avalia se ele acha que tem que ir para o psiquiatra ou para o neuro, né, e entra numa fila de atendimento e em um momento vai ser feita essa consulta. Quando são casos mais urgentes, passam por juízes, esses juízes fazem uma demanda judicial, esse paciente acaba passando na frente, né, pela urgência. Muitas vezes são, por exemplo, na minha área, ideações suicidas ou tentativas de suicídio. O paciente que tentou suicídio ficou internado, ele precisa de uma avaliação, já que o médico conheça ele, para saber qual remédio que está usando. E esse paciente não dá para ficar lá no posto de saúde, já tem que estar com um especialista. Perfeito. Gente, foi um prazer, viu, ter recebido vocês aqui. Eu queria de fato ter horas, mas se a gente tiver a terceira temporada, e a gente há de ter, a gente vai fazer mais um. Mas se a gente não conseguir fazer outro podcast para 2026, meta de Movimento Maternar, tá? Vai ser a gente fazer um evento nível Movimento Maternar sobre isso. A gente já tá aqui, vamos fazer, nós vamos fazer. Assim que passar esse primeiro momento de recesso de final de ano, né, a gente vai pensar assim. Eu acho que a sociedade merece, a nossa cidade merece. Eu acho que todo mundo junto, e a nossa responsabilidade, né, enquanto profissional. Essa troca é muito importante, muito válida. Vamos fazer. Manda, suas considerações finais, por favor, deixa registrado. Nessa câmera agora é toda sua. Faça suas considerações finais, o que você gostaria de deixar aqui desse podcast de hoje. Fique à vontade. Obrigada, queria agradecer quem está assistindo, a paciência que teve de chegar até aqui o final com a gente. Espero ter contribuído. Queria deixar aqui minha rede social, que vocês me encontram no meu Instagram, doutoramanda.neuro. Lá tem vídeos, tem muito conteúdo, volta e meia eu tô gravando alguma coisa, tem as minhas filhas lá também. E é isso, espero vocês e tô disponível, vocês me encontram também, né, junto com o meu amigo Felipe, na nossa clínica. Se quiserem também seguir o Instagram da clínica, tem bastante conteúdo legal. É Flutuar Pediatria. É uma clínica voltada para o atendimento infantil, inclusive, tá? Lá a gente conta com bastante especialidades médicas, pediátricas. E é um prazer ter vocês aqui comigo. Obrigada, Lorena. Obrigada, Felipe.
Eu que agradeço por você ter aceito o convite. A gente não se conhecia pessoalmente, né? Eu confesso que ouvi falar a seu respeito alguns anos atrás, quando você, né, veio para essa parte infantil através da Natália. Ela falou assim, olha, tem agora. Eu falei assim, gente, tô precisando encaminhar uma mãe, para quem eu encaminho? Ela falou assim, você já ouviu falar na Amanda? Eu falei, não ouvi, então me conta. E aí ela fez essa ponte assim, né? E aí quando eu pensei no tema, o tema estava programado para o mês passado, né? A ideia. Mas eu sou muito daquele tipo assim, eu acho que Deus escreve as coisas na hora certa. Verdade. E aí eu falei, cara, por que eu tô querendo fazer em setembro se outubro é o mês das crianças? Não, era em outubro mesmo, tinha que ser. São Francisco encaminhou para o negócio ser certinho. E aí, né, ter você aqui, poder dividir, eu espero de fato que você conheça mais a respeito do movimento maternar, né? Espero que você tenha sentido, né? Eu sou meio perturbadinha com mensagens com as 6 horas da manhã, porque eu começo a atender 6h30. Então, assim, eu falo assim, olha, ou você fala comigo antes de eu começar a atender, ou só no final do dia. Então, é assim, sabe? Mas eu gosto muito, né? Como a gente brincou aqui, é um legado, é uma vida de trabalho. Então, se quiser conhecer mais, saber mais sobre a gente e quiser vir somar, nós temos a Dani hoje, que é a nossa neurologista, né? A Dani tá comigo desde os primórdios. Dani botou o pé em Linhares, a gente se conhece, trombou no corredor do hospital, porque eu trabalhava no hospital, e daí a gente nunca mais, né? Mas a gente não tem hoje, dentro do movimento maternal, um profissional que fale, né, da neurologia pediátrica. Então, assim, iria nos ajudar muito a somar, a levar essa informação de qualidade e até mesmo para os eventos. A gente costuma fazer simpósios. Esse ano a gente fez um simpósio para mulheres com quase todos os temas, desde infertilidade até menopausa, com plus para questões sociais, depois com plus em marketing, finanças. Então, assim, é muito importante. E por que não um plus sobre neurodesenvolvimento? Vamos fazer um evento específico, estamos nos comprometendo. Então, se quiser vir, de fato, espero que você tenha gostado e que venha somar com a gente. Felipe, suas considerações finais, sua fala para quem está em casa, por favor. Obrigado, Lorena. Queria agradecer muito por estar aqui hoje. É um grande prazer poder estar dividindo conhecimento, compartilhando conhecimento. Eu acho que é uma das coisas mais ricas que a gente pode ter um com o outro e com as pessoas que estão aqui nos assistindo. Queria deixar também o meu Instagram, dr.felipelubiana. E dentro da clínica, como a Amanda falou, nós temos uma gama enorme de profissionais: nutricionista, gastropediatra, endócrino, cardiologista, e ortopedista. Temos psicopedagogas, então, e neuropsicóloga. Quanto mais, melhor. Estamos em busca de crescer ainda mais. Eu já acompanhava muito o movimento, acho magnífico o que vocês fazem. Fantástico, parabéns. É um grande prazer estar aqui e espero voltar mais vezes. Eu que agradeço, né? Felipe diferente, a Amanda que eu tinha referência, quem me trouxe Felipe foi Patrícia, que trabalha com vocês lá na clínica. Sim. E aí ela falou pra mim assim, eu falei, nossa, Patrícia, tô pensando num tema, eu já pensei na Amanda, mas eu queria um psiquiatra infantil. Ela, você conhece Felipe? Eu falei, não conheço. Ele é sempre tão gentil comigo quando eu tô lá na clínica trabalhando e tal. Eu falei, então eu vou mandar uma mensagem. Eu falei, você consegue o telefone dele pra mim? Ela falou, consigo. E foi ela que conseguiu. Eu falei, eu já tenho. O máximo que pode vir é um sim, né? Porque assim, a gente tá na cidade, mas foi aquilo, a gente acaba, né, pelas áreas, a gente vai acabando se distanciando, ou encontrando com uns mais outros, né? Então assim, você ter aceito foi um presente. Dentro do movimento maternar, a gente tem a psiquiatria com a Daiane, com a Kelly e com a Isabela, né? Mas todas nessa parte para mulheres, adultos, ninguém faz hoje essa psiquiatria infantil. Né? Então, assim, trazer também, se quiser vir, vai ser muito bem-vindo. Os nossos posts são sempre acordados com bastante antecedência, então, assim, cada um escolhe seu tema para falar. A ideia é, de fato, levar informação de qualidade. Então, se quiser vir somar com a gente, vai ser honrado. muito bem-vindo mesmo, de verdade. Obrigada por terem aceito o convite. Obrigada. Tá bom, de fato. E a gente manda um beijo
pra Mayara, tá? Que é sócia dos meninos, que eu conheço há tanto tempo, desde que voltou pra cá. A gente teve a oportunidade de trabalhar num espaço junto num período bem curtinho, mas foi assim que a gente se conheceu. Uma pessoa, uma pediatra maravilhosa, né? A quem tenho maior admiração e respeito também. Então fica aqui. A gente ainda não trouxe você, mas o próximo a gente vem, tá? Eu vou trazendo todo mundo aos pouquinhos. Pra você que tá em casa, espero que você tenha gostado, que a gente tenha levado informação de qualidade pra você, pra sua família, para que você possa sentar hoje com o seu esposo ou com a sua esposa e tenha um papo de qualidade. Olha, eu tô percebendo isso com meu filho, eu tô percebendo isso com o nosso filho, eu tô percebendo tal coisa. Vamos na escola, vamos conversar, vamos lá, vamos conversar com o pediatra, vamos no neuro, vamos no psiquiatra. Vamos ajudar essas crianças, porque o que elas merecem, um futuro brilhante. A gente fala tanto que o futuro da humanidade está na base de quem está construindo ele agora, e eles são as nossas crianças. Para você que está nos assistindo, um feliz Dia das Crianças, para suas crianças e para a criança que mora dentro de você. Lembre-se sempre, a sua criança está aí, então cuida dela. Seja amiga dela, ajuda ela a superar os medos que ela tem aí. Você vai se tornar uma pessoa muito melhor quando você der a mão à sua criança interior e fizer dela uma amiga. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!